A segunda vinda de Cristo é uma verdade ou é um mito? Ou é mais uma história contada? O que você acha? A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma reflexão bíblica e hoje, com a ajuda de Deus, queremos trabalhar este tema, a segunda vinda de Jesus Cristo, mito ou verdade? O que você acha? Para dar base a essa verdade bíblica, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 8 e 9. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é uma expressão de Pedro aos irmãos daquela época que estavam enfrentando algumas dificuldades pelos falsos mestres que ali viviam, e eles estavam dizendo que Jesus não iria voltar, que esta história da segunda vinda de Cristo não era verdade, até porque os seus pais já haviam falecido, e até então nada daquilo que os apóstolos, os profetas haviam falado tinha acontecido. E a Bíblia diz que muitos estavam se enfraquecendo na fé por conta dos falsos ensinamentos. Mas na verdade, a vinda de Cristo será uma realidade? Ou é apenas mais uma história contada dentre tantas que a gente já ouviu? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero começar dizendo para você que a segunda vinda de Cristo é uma realidade, é uma verdade, é um fato verídico que acontecerá brevemente, a qualquer momento. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que essa é uma promessa essa que foi feita pelo próprio Cristo, o próprio Jesus, antes de ir para a cruz, antes de ser crucificado, ele fez esta promessa aos seus discípulos. Se não, vejamos Evangelho de João, capítulo 14, convido você para abrir a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 2, 3 e 18. Veja o que diz a palavra de Deus: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito: vou preparar lugar para vós. Versículo 3: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O versículo 18 é lindo, é extraordinário, porque no versículo 18, Jesus diz assim: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Esta é uma promessa fiel e digna de toda aceitação. Fiel porque quem prometeu é fiel, não mente. Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. Existe uma expressão gloriosa do próprio Deus, quando Moisés, ele falando e escreveu a fala de Balaão, ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura,
diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Em primeiro lugar, eu quero destacar mais uma verdade para você. Primeiro, Deus não mente, tá certo? Segundo, ele faz a promessa e cumpre. Mas antes do cumprimento desta promessa, ele confirma o que ele falou. Então veja a confirmação desta promessa do retorno da sua vinda no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e versículo de número 11. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, a Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos estavam tristes, olhando Jesus sendo ocultado por uma nuvem. Aí a Bíblia diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu visse ir. Você pode dizer amém? Os anjos agora confirmam aquilo que Jesus havia profetizado, vamos assim dizer, prometido aos discípulos, que voltaria. Esta é uma palavra gloriosa. O importante é que os anjos, ele deixou bem claro: o mesmo Jesus há de vir. Veja o que o apóstolo Paulo ainda vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Acompanhe comigo a Bíblia, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A primeira parte, Paulo, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Você pode dizer amém? É mais uma confirmação que a segunda vinda de Cristo é uma realidade. O apóstolo disse: o mesmo Senhor descerá do céu. Não é outro, é o mesmo que teve as mãos furadas, o mesmo que recebeu a coroa de espinho sobre a sua cabeça, o mesmo que os pregos transpassaram os seus pés, o mesmo que foi erguido na cruz do Calvário. Ele voltará. E a grande pergunta é: por que esse dia ainda não aconteceu? Por que Jesus ainda não voltou, já que é uma promessa e já faz mais de 2000 anos que essa promessa foi feita e isso ainda não aconteceu? Eu quero dizer para você porque Jesus ainda não voltou, e eu quero voltar ao versículo de número capítulo 3 da segunda carta de Pedro, onde nós fizemos a leitura, que diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui fala de tempo. E eu quero dizer para você que Deus estabelece tempo para todo propósito, para tudo aquilo que Ele faz. Eu quero dizer para você que Deus não trabalha no Cronos, que é o tempo do homem. O tempo de Deus é o Kairos. Então Deus estabelece tempo. Deus ainda estabelece tempo e trabalha dentro do Kairos e também dentro do Cronos sem pertencer a Ele. Segundo lugar, porque Cristo ainda não veio. O versículo de número 9 diz assim: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Esse é o propósito. Dentro do tempo Kairos, Deus estabelece propósito, e o propósito é esse. Ele ainda não veio porque ele espera que os homens se arrependam, porque ele deseja salvar os homens